E o governo americano cancelou o visto do médico brasileiro, Ricardo Barbosa, depois que ele comemorou nas redes sociais o assassinato do influenciador Charlie Kirk, ocorrido nos Estados Unidos na quarta-feira passada. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, considerou a publicação de Barbosa assustadora e decidiu que ele não terá mais acesso ao país. No Brasil, o Conselho Regional de Medicina abriu sindicância que pode resultar na cassação do registro profissional do neurocirurgião. Outras repercussões chegaram a diversos setores. Em São Paulo, Pedro Guida foi demitido do Teatro Municipal por frases de ódio a respeito de Charlie Kirk. O historiador Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, teve um espetáculo cancelado em Porto Alegre, foi alvo de uma representação parlamentar no Ministério Público Federal e chegou a ter viagens custeadas pelo Senado em 2022. Antes do caso envolvendo Charlie Kirk, o Peninha também foi contratado pela Caixa Econômica Federal, sem licitação, por mais de 3 milhões de reais, para atualizar livros sobre os 165 anos da Caixa Econômica. Ana, a gente começa com você desde essa execução bárbara, né, numa universidade do Charlie Kirk na semana passada. Até acompanhei na sua rede social, você participou de uma vigília nesse final de semana, enfim, orações em vários lugares do mundo, muita gente consternada com esse absurdo que aconteceu, mas por outro lado também muito discurso de ódio, muita gente destilando ali um veneno, um ódio, né, em relação a esse episódio, Ana. E a gente traz aqui alguns casos, né? Esse desse médico que repercutiu, bateu nos Estados Unidos e houve então essa resposta rápida de cancelamento do visto. Agora, eu queria te ouvir porque a repercussão deve estar enorme aí nos Estados Unidos, como também está acontecendo no Brasil, que reaqueceu, né? Reacendeu essa discussão sobre perseguição e violência política. Só contra um lado, não é, Paula? Enquanto o outro lado, basta comparar a forma como a esquerda americana recebeu a morte de George Floyd em 2020. Queimaram o país, literalmente queimaram cidades inteiras, bairros inteiros, população mais carente sofreu bastante, policiais foram agredidos, enfim, lojas colocando tapumes durante meses, até depois da eleição de novembro de 2020, as lojas estavam com tapumes em todo o país. E agora, diante da morte de Charlie Kirk, que promovia exatamente debates, ele que sempre falava que quando as pessoas perderem o senso de conversar, perderem a civilidade em debater, que aí o mundo entraria em guerras, né? O país entraria em guerra civil. E aí agora as investigações estão correndo a todos os dias aqui. Nós temos atualizações sobre o assassino, acho que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o assassino, sobre a comunidade trans, né, de que ele fazia parte, o discurso de ódio que ele tinha até dentro da própria família dele, uma família republicana, uma família conservadora. E no Brasil, o discurso de ódio seguindo, né, muitos discursos aqui também. Olha, é tão difícil comentar, Paula, porque esse assassinato mexeu muito aqui com todos nós nos Estados Unidos, mexeu bastante, principalmente quem conhecia, né, o Charlie. Eu tive o prazer de conhecer o Charlie pessoalmente, mas o governo americano, como vocês mostraram, o governo americano está aplicando sanções também a quem. Você pode dizer o que você quiser, você pode até comemorar de forma bárbara a morte de alguém. Agora, você não pode fugir das consequências. E visto para entrar nos Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. E isso o Christopher Landau, a própria embaixada dos Estados Unidos no Brasil, também retweetou as postagens do Christopher Landau, que é o segundo no Departamento de Estado. O próprio Christopher Landau respondeu um tweet que eu falei também sobre aquela neurocientista brasileira
que trabalha na Universidade de Vanderbilt, aqui no Tennessee, ela que disse que foi uma semana boa, né, para que vozes fossem caladas, então que foi uma semana boa, aí fazendo uma alusão ao Charlie Kirk e também ao presidente Bolsonaro. O governo americano não vai deixar barato, não, Paula. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você só não vai conseguir fugir das consequências de fazer e falar o que você quiser. E nesse caso, celebrar a morte, o assassinato ao vivo, né? O que o mundo hoje viu. Mas, Paula, rapidamente, por um outro lado, há uma força boa, gigantesca sendo levantada aqui nos Estados Unidos que quem não está aqui acho que não tem noção. É uma força que muitos cristãos estão se levantando, católicos, evangélicos, protestantes, se unindo em torno de colocar o legado do Charlie Kirk à frente de absolutamente tudo, até do mal que vem da boca dessas pessoas.